galhos que bonito. Tem que ralhar um pouco porque senão ela cria muita folha. Não se pode deixar muito fechado. Tem que deixar mais ou menos 80 centímetros de largura para poder entrar sol. Daí dá menos uva, mas melhor. De vez em quando eu dou meus pitacos aqui, né? Porque tem que ter assim um tato, né? Digamos assim, para ter autorização, né? O que é muito marcante para os meus pais é o oxigênio da vida deles, né? Então, eles transpiram muito tudo isso aqui. Eles são apaixonados e todo pequeno detalhe que você vê aqui, você vê o amor deles, né? É um sonho dos dois. Nós nunca imaginávamos que um dia a família teria uma vinícola. Isso não estava nos planos, né? Cada garrafa é uma história, né? Então você tem várias safras diferentes, cada uma com uma história diferente, estão todas elas aqui conversando, né? Caná 2023. Eu vim em meados da década de 70. O Ambrósio veio de Farroupilha uma semana antes que eu. Nós não nos conhecíamos. Eu vim para trabalhar com o meu irmão, que tinha restaurante, e o Ambrósio fazia refeições no restaurante. Então, assim, eu acho que eu peguei ele pelo estômago. Olha que bonito que fica aquelas pareiras. Daí, quando nós casamos, né, nós buscávamos vinho para beber e só encontrávamos vinho suave. E não era o vinho que a gente queria. E aí ele começou a dizer, um dia eu vou ter uma vinícola para fazer meu vinho, para saborear o meu vinho. E ele dizia, eu não quero fazer vinho assim só para beber simplesmente, eu quero fazer um vinho para saborear o vinho. Mas assim, não tinha continuidade o assunto. Imagina como é que vai ter uma vinícola assim, começo de vida, né? Sem dinheiro, sem herança, sem posse, como é que você vai ter uma vinícola? Como se eu dissesse para ele lá naquela época, né? Um dia eu vou passear na lua, né? Mais ou menos equivalente, né? O meu nono veio da Itália e ele sempre teve pareira e ele constituiu uma vinícola. E depois da vinícola deu problema por causa das mudanças dos governos. Eu andava nas pareiras, ele me mandava arrancar o azevém, porque antigamente o azevém era uma praga. Hoje o azevém é muito bom para as pareiras, porque cria humus e as pareiras vêm fortes. E eu via ele fazendo reforço. Reforço, pega o galho aqui da pareira, brota aqui assim, ele subia. Eu deixava amarrado aqui e quando ele estava lá assim, eu inteirava aqui, fazia que nem o nono e subia aqui, outra pareira. Fazer aquilo lá eu achava fantástico. Vivi mais com o meu nono do que o meu pai. O meu pai faleceu, eu tinha 9 anos. Como os meus nonos sempre fabricaram vinhos, né? Então, para nós era eu não tinha uma expectativa diferente daquela que eles viviam, ou que eu mesmo vivi quando eu era criança e ia na casa dos meus nonos, né? Tanto o Pederiva quanto o Fardo, que tinha o porão com a cantina deles e fabricavam os vinhos que eles tomavam. Para mim era uma coisa de repetir aquilo que eu vivi na minha infância. O Ambrósio, ele tem muito, ele é o empreendedor nato. Onde ele toca a mão, as coisas evoluem, crescem. Eles têm uma luz, uma sabedoria, uma inteligência, uma força, coragem, uma garra, que eu acredito que eles devem ter herdado isso, né, dos imigrantes. Porque os imigrantes chegaram aqui do zero. Então eu sinto que eles absorveram essa sabedoria, essa coragem, essa garra, essa força, e com muita fé também, lógico, eles conseguiram desbravar e criar raízes e trazer toda essa cultura para a família, para as pessoas aqui da região. E eu acredito que esse sonho, ele está muito enraizado na Justina e no Ambrósio. Porque é algo que vem da infância deles. Os dois tiveram uma vivência de infância muito similar, porque os dois tiveram contato com imigrantes de origem italiana. Então eu sinto que isso está enraizado nos dois. O Ambrósio de uma forma bem sonhadora e a Justina concretizando na parte administrativa do negócio. E os dois, eles se completam.
Essas barricas não, pipa. Eu, quando era novo, não essas pipas. Lá no mesmo lugar que estavam essas, tinha as maiores, que era do meu nono. Eu ia lavar as pipas grandes dele. Uma época, eu era o magrinho, e o outro mais novo era pequeno, e o mais velho tinha ido estudar. E eu que era o condenado a ir dentro lavar, esfregar as pipas. E me botaram dentro 8 horas da manhã, 8h30, por aí, já era função, né? De lavar uma pipa. Tiraram o vinho hoje e amanhã já me botaram lavar a pipa. Eu acordei o dia seguinte. Em 2007, o irmão dele que morava no Rio Grande faleceu. E ele tinha essas pipas de madeira aqui atrás de mim, né? Essas, no porão da casa, e ele fazia vinho para consumo. Aí os herdeiros queriam vender, aí o Ambrósio falou, vamos comprar para manter na família e tal, né? Quando foi no começo do ano de 2009, eu falei para ele, a vinícola tá pronta, vamos fazer vinho, mas para mim era uma brincadeira de fazer vinho, tipo assim, na minha infância, né? Aí ele começou a ligar para o Rio Grande, procurar enólogos. Ainda eu falei para ele, né, começa com uma uva barata, que se não dá certo, também o investimento não é tão grande, né? Aí veio o Bordeaux e eu fiquei muito faceira, nossa, porque era o cheiro do vinho do meu pai, né? Voltou aquela infância assim, tava do jeito que eu gostava, né? Na brincadeira, né? Mas não era o vinho que ele queria. Aí ele pediu mais uvas e quando vieram 14 toneladas de Cabernet Sauvignon. Aí eu fiquei apavorada, né? Aí ele falou, mas eu não quero só Cabernet. Disse, então é a vinícola, então não é só vinho só pra gente, né? Porque mesmo que a gente tivesse 3 vidas, a gente não ia conseguir beber todo o vinho, né? Tudo aconteceu com a saída dos meus pais da Color Fix, que é a empresa onde a gente atua hoje. Então surgiu essa necessidade de eles continuarem ativos no dia a dia deles. Aquela questão de aposentadoria não existe. Que eu comprei porque estava em venda aí, um dia resolvi para vir plantar coisa para mim passar o tempo. Eu criava ovelha, eu gosto de plantar. Quando estou na terra, eu me realizo. Peguei um bambotá. Onde tem esse bosque atrás da vinícola aqui era tudo parreiro. Só que aqui o clima não favorece uma maturação adequada para fazer um vinho de qualidade. Então não dá certo. Aí ele cortou o parreiral e plantou tudo árvore nativa. Assim, todo esse arvoredo que tem em volta da vinícola foi tudo ele que plantou. Não tem coisa melhor. Eu fiquei muito triste porque paisagisticamente ficava muito bonito. Mas assim, como tem muita neblina, umidade, Tá viçosa. estamos em cima da Serra do Mar, né, no alto. É muito bonita. Tem muita interferência da umidade do mar. E aí ele falou para mim, se é para ter uma parreira feia, é melhor não ter. Se é para ter envenenada, é melhor não ter. Então ele cortou e plantou, fez o bosque. Plantei mais de 20 mil árvores aqui. Ninguém me ajudou, só 2 funcionários. Eu vinha trabalhar sozinho. Fiz aquela estrada no meio do bosque, o bosque era menor. Cada dia eu chegava em casa e dizia para minha mulher, hoje eu fiz 5 metros. Amanhã eu fiz 2 metros. E foi indo. Acabou a pandemia, eu já tinha plantado flores, já tinha plantado hortênsia, já tinha feito estrada sozinho. E a água vem da vertente aqui. E vai na caixa lá em cima. Nós temos, a água é clorada, porque veio fiscalização, exigiu para nós clorar a água, mas não porque estava contaminada, nada. Eles exigiram. Então nós instalamos clorador e descolorador, para sair água potável. Preservar o que a gente conseguiu e que fez parte da nossa família.
Nós não temos os vinhedos aqui por uma condição dele, né? Mas que também nos dá a possibilidade de ter misturas de terroirs, né? Por trazer as uvas de fora. Escolher a uva boa. E aí, então, nós temos ali um blend que tem o Merlot do Paraná, o Cabernet de Santa Catarina e o Taná do Rio Grande do Sul. É um blend único, eu acho, assim, né? Olha, isso eu vou falar uma coisa que eu não falei para ninguém. Esse vinho não tem álcool colocado, não tem açúcar, não tem bisulfito, não tem levedura, não tem nada que tu pode imaginar. Ele estava comprando uva, né? E fazendo vinho. E em algum momento a gente tinha que começar a vender esse vinho, né? Só que a gente não sabia como vender. O que se pratica no mundo do vinho? Como se vende vinho? Como é que se faz? A gente não sabia mesmo. E os enólogos dizendo, vocês têm que vender, porque vocês estão fazendo vinho, todo ano fazendo vinho, e, né, uma hora vocês vão ter que começar a vender. Olha, quando ela fala que é o sonho da Ambrósio, nada. Ela é mais do que eu. Aqui nós temos o Malbec, que estagiou um período em barrica. E ela gosta, eu tive que fazer o primeiro vinho, se eu quisesse ir para frente, o vinho que ela gostava, o vinho Bordeaux. Mas depois eu pensei, eu não gosto do vinho Bordeaux. E eu disse, e agora eu? O que eu vou fazer? Eu vou ter que aguentar esses 4 mililitros? Eu fiz 4 mililitros de Cabernet. Nossa, que vinho! Tenho até hoje guardado, tanto o Bordeaux quanto o Cabernet. Tá lá em casa, tá muito bom. Abrir a garrafa de vinho com o teu nome na rolha é algo... Eu não consigo explicar. É algo realmente muito marcante. A gente tinha muita procura para fazer programas à noite e nós fazíamos e só tinha pão, queijo e salame, né? A gente só tinha frios e me incomodava muito porque as pessoas ficavam aqui bastante tempo, né? 2, 3 horas e aquilo eu achava assim que devia ter alguma coisa diferente. E quando foi meados de 2021 nós começamos a trabalhar então com as trinas, com pequenas porções que harmonizam com os vinhos, né? Porque um bom vinho, uma comida na mesa e uma boa companhia, você tem horas de lazer, sem sair da cadeira. Assim, a gente tem a possibilidade de oferecer experiências para as pessoas e eu acho isso fantástico. E assim, o tour que a gente faz por dentro da vinícola não foi nada planejado. Então a gente foi fazendo de forma empírica. E eu sempre falo, né, para os colaboradores, faça aquilo que você gostaria que fizessem para você. E a vinícola não foi para ganhar dinheiro, foi porque eu gostava. E eu fiz isso para vocês. Aqui era a montanha, o morro lá vinha para cá. Esse morro todo nós abaixamos, nivelemos aqui para fechar os buracos lá. E aqui estou fazendo minha horta para passar o tempo. Nós 3 irmãos temos um relacionamento com a vinícola de diferentes formas, né? Onde que a gente está sempre dando opinião, estamos sempre participando em alguma dúvida, dando sugestões. Eles buscam passar isso, estão buscando passar isso, esse conhecimento, todo esse trabalho, esse desenvolvimento que eles têm feito para a família. Então, para os filhos e para os netos. Os netos, eles gostam muito de vir aqui, de estar nesse ambiente, de conhecer, de pisar numa uva quando chega o caminhão da uva. Então, eles vêm aqui acompanhar o descarregamento, brincam com a uva, né, entendem do processo ali um pouco também. E nós estamos agora entendendo como fazer essa evolução para a segunda geração. Todo o cliente, ele merece ser bem-vindo.
É muito legal fazer isso, porque também passa o tempo, é divertido e você faz uma coisa amorosa para as outras pessoas. Onde eu erro, ela conserta. Onde ela erra, eu conserto. Até que uma hora começa a sair faísca. Quando sai faísca, é brabo. Eu acho assim tranquilo, muito tranquilo, porque a gente tem um objetivo comum, né? Só que a estratégia de atingir esse objetivo, às vezes, ele é diferente, né? Ele tem uma ideia, eu tenho outra. Mas, né, então ali é que eu tenho os embates, né? Então, às vezes, cruzam as duas ideias, um pouco da dele, um pouco da minha, e às vezes vai para o lado de um, né? Porque eu tenho, assim, uma visão de praticidade e ele vê o objetivo final, né? Eu quero chegar lá, mas como faz para chegar lá? Então, eu acho assim que eu vejo mais o caminho para chegar, né? As dificuldades que tem no caminho. Então, eu sou meio que advogado do diabo, né? Porque daí eu faço o contraponto, né? Ele quer chegar na Lua, mas como é que se chega na Lua, Eu né? não Primeiro acho tem que ver dificuldade. Para mim, nunca tem dificuldade. né? Eu digo que ele não faz conta, né? E quem faz conta sou eu. Então, assim, eu digo para ele, chega, porque não tem como fazer, né? Mas se deixar, ele vai fazendo. Ele tem parreira até hoje. Todos os anos ele planta parreira. Sim, tá? para ver qual é que dá o melhor. E um dia ele que cuida, ele que poda, ele que, né? Quando não dá certo, ele corta, mas ele planta de novo, ele planta outro pé. Outro pé, outro tipo. E essa parreira que tem aqui no telhado da vinícola aqui, ele cuida assim. Então um dia estava ele na escada, né? Os cachinhos vindo e ele puxando os cachinhos para baixo, porque o cacho cresce e fica emaranhado no fio, no galho da parreira. Então ele puxa todos os cachinhos para baixo para ficar, né? E eu ali de braço cruzado olhando para ele, né? Fazendo isso. E ele me diz assim: a parreira me dá uma lição de vida, porque ela perde as folhas, ela sofre uma poda, ela se refaz e faz um fruto bonito e gostoso. Aí eu entendi Claro. a paixão dele pela parreira. E a parreira larga os cachinhos, e vem o orvalho, você vê os cachinhos, vê a mãozinha dela que vai se grudar aqui para não cair para baixo. Vocês nunca pensam nisso. Isso que é o tchan. Isso aí é demais. Viva, fala menos, vamos tomar o nosso vinho. Esse é o Taná 2023. Saúde. O futuro está sendo discutido. Era para ser um vinho para a família tomar e hoje é uma vinícola, né, onde a gente fornece, que eles fornecem para vários países também, não só no Brasil, fornecem para outros países também. Então, é algo que não tem como se perder, porque é a nossa história, a história da não só a nossa família, mas de toda a família Fardo e Pederiva também, querendo ou não, que é a família da minha mãe. E é a origem italiana, no Brasil. Então, acredito que nós daremos sequência nesse sonho, tornando ele um legado para todas as gerações. É uma pena até que nós não temos muita condição de contribuir com o crescimento, mas vai espelhar muito o amor deles aqui. O pai, ele não brinca em serviço, né? Então qualquer coisa que ele faz com muito amor, com muita dedicação, e independente da dificuldade, ele não olha para trás e segue em frente, né? Porque enquanto não acabar, não termina, né? Então, nunca desistir mesmo, ter garra, porque nada cai do céu, né? Então, é só com muito trabalho que a gente consegue construir as coisas. Quando estou cansado, aborrecido,
sei lá, tenho altas e baixas, eu venho e faço uma caminhada. Parece que me foge, alivia a cabeça. E eu saio e vou trabalhar. Querendo ou não, quando a gente vai naquele museu lá, que tem toda a história da família, se você pensar que aquilo não pode morrer, que se aquilo fechar um dia vai se perder, não tem sentido, né? Então, por isso que a gente entende que tem que ter essa sequência, tem que ter essa continuidade, mas como fazer tudo isso, né? Quem vai fazer tudo isso? Então, tudo isso está sendo pensado. Olha, tem um zilhão de ideias, sabe? Eu sempre falo que vinícola não tem fim, porque quando você faz uma coisa, você já, né, enxerga outra, e você vai fazendo, e não termina nunca, né? Então tem bastante coisa por fazer aqui ainda. Então, vocês olhando, parece que dá muito trabalho. É ou não é verdade? E às vezes não dá muito trabalho. É só você programar bem. Tu tem que pensar hoje o que tu vai fazer depois da manhã. E amanhã que tu vai fazer depois do outro dia. Que daí tu nunca perde o teu funcionário de graça lá no trabalho. A coisa vai que é um relógio. É isso aí. Ó, esse aqui é um cedro. Olha que bonito. Esse aqui é um camboatá. Quem não conhece é camboatá. O pai das abelhas. As abelhas gostam.